Gente, agora vamos mostrar uma imagem aqui, essa daí. Essa criancinha de Aparecida de Goiânia estava sendo amamentada, recém-nascida. De repente ela engasgou. Aí ela parou de respirar, começou a ficar com o rosto roxo, aquela coisa toda, e a família desesperada. O que a família fez? Imediatamente procurou um quartel da Polícia Militar. E olha aí o que essa policial militar fez. Fez essa manobra e imediatamente, graças a Deus, a criança voltou a respirar. A mãe, o pessoal, a família está lá no fundo que não se aguenta, fica caminhando para lá, para cá, olhando, pedindo a Deus, passa a mão na cabeça para que essa criança realmente voltasse a respirar, e voltou. Isso é que é o mais importante. A criança voltou ao normal, já está nos braços da policial militar, E a gente vê que os policiais militares, os bombeiros, eles são treinados para isso. Eles são treinados exatamente para agir nessas situações. Mas a gente quer, claro, aprofundar muito mais, porque o engasgo é uma preocupação comum para pais, para responsáveis de crianças pequenas. Já foram 57 ocorrências de atendimentos apenas este ano. É muita coisa. A gente volta então a falar com o Alexandre Paes, está ao vivo agora, só que o Alexandre vai trazer dicas importantes para a gente, Alexandre? Jordevar, agora a gente volta com essas dicas mais do que necessárias, é o que a gente chama de cuidado, de prevenção, A gente tem que ter muita atenção em casa, porque as crianças são pequenas e são muito curiosas, principalmente se elas são deixadas ali no chão para engatinhar, andar pela casa, acaba colocando um objeto na boca, algum alimento que é dado sem cortar corretamente. No caso desse bebê, que ele estava sendo amamentado, acabou engasgando com o próprio mamá, com leite materno, mas a gente tem que estar preparado para receber qualquer tipo de situação como essa e saber lidar com ela. E é claro que por isso a gente vai conversar com o Tenente Rodrigues, ele que faz parte aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. E eu queria que começasse, Tenente, a gente falando sobre isso. A gente teve 57 ocorrências atendidas pela corporação neste ano de 2024. Como que funciona isso assim? Lógico que o pai e a mãe já ligam desesperado, mas o que vocês começam e sempre orientam para eles em primeiro ponto? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Bom, primeiramente é importante a gente ressaltar que é feito um trabalho via telefone também, Logo quando as pessoas ligam para o Corpo de Bombeiros, eles são orientados pelos nossos bombeiros militares que atendem as ligações a como proceder frente àquela ocorrência. E isso não diz respeito apenas às ocorrências de engasgo, Ocorrências como paradas cardíacas e outras mais graves também tem essa orientação via telefone. Por isso que é importante a gente não desligar o telefone até receber o ordenamento da pessoa que está atendendo, Até que ela fale, pode desligar o telefone. Entre essas ocorrências que vocês atendem, a maioria dos casos envolve mesmo essa questão de colocar uma pecinha, um objeto não desconhecido na boca, ou até mesmo um alimento que acabou engasgando a criança? Sem sombra de dúvidas, o leite materno é o mais comum entre eles, Logo depois vem, como você mesmo estava falando na abertura da entrevista, são curiosidades das crianças, Botar objetos que não são feitos para engolir, e aí eles acabam entalando, por assim dizer, e obstruindo a passagem de ar de forma efetiva. Isso é uma tampinha de garrafa, alguma pecinha de algum brinquedo? Isso, aí tem das mais variadas, Pode ser uma moeda, uma bateria, que são casos um pouco mais complexos, de serem resolvidos, mais graves também. Pecinhas de brinquedos, mas moedas são bastante frequentes também. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo justamente sobre essa questão do alimento. Tem que cortar corretamente, principalmente as frutas, Porque não é qualquer fruta que a criança vai conseguir já engolir de uma vez só, tem que ter um tamanho pequeno, adequado para passar pela traqueia dela. Isso, o adequado é que a gente consiga cortar os alimentos de tal forma que eles não fiquem de nenhuma forma redondos, Eles fiquem mais compridos do que propriamente dito longos, porque isso acaba diminuindo a chance dessa pessoa engasgar. Ou se ainda ela engasgar, há permissão de uma passagem de ar feita através dessa corte de forma adequada. Tenente, agora eu queria que você aproveitasse que a gente está aqui com um boneco de demonstração, Jordevar, para mostrar para o pessoal de casa como é que funciona nos casos de engasgamento, os primeiros socorros. Como que é essa manobra que vocês realizam, Tenente? Então, em caso de crianças, assim que são aleitadas ainda por suas mães, ou até mesmo mamadeiras, mas que mamam, o interessante é a gente colocar ela sentada no nosso antebraço dessa forma, de tal forma que os meus dedos empurrem a cabeça dessa criança para trás, para que isso mantenha a via aérea dela aberta e possibilite a saída do objeto que está engasgando.
Posteriormente eu vou deitar ela sempre com a parte de baixo do corpo, no caso aqui o bumbum, mais alto do que os ombros. E aí eu vou bater 5 vezes, dar 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente a isso, eu vou deitar ela com a barriga para cima no meu outro braço, sempre segurando a perna para evitar que essa criança caia. Caso a pessoa se sinta insegura, ela pode fazer isso sentada numa cadeira. Ainda com a parte de baixo do corpo mais alta do que a parte de cima, eu vou fazer 5 compressões entre os mamilos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou observar a boca dessa criança, procurando o corpo estranho. Se eu conseguir visualizá-lo, eu tiro com os dedos em pinça. Pego, seguro esse objeto e jogo fora. Essa manobra é adequada para o caso da criança se engasgar, ou então, no caso com o próprio leite, esse leite sair para fora, né? Não pode acontecer de descer, que se descer é a pior situação. Olha, o importante nesse momento pra gente é que ela consiga respirar, independente para onde foi esse corpo estranho. Se ele desceu pela via aérea, se ele desceu pela parte de engolir, pela parte de comer, a parte digestória, ou se ele foi expelido. O importante é que ele volte a respirar. Muito obrigado pelas informações, Jordeva, e é claro que a gente volta sempre orientando quem está nos assistindo sobre essa questão de acionar o corpo de bombeiros. É a melhor saída, porque nesses casos você consegue ter essa orientação telefônica, como o próprio Tenente Rodrigues trouxe pra gente, né? E também já acionar para que uma viatura vá até o local. O telefone é simples e aquele, 193. É só acionar o corpo de bombeiros que eles sempre vão estar atendendo essas ocorrências e ajudar a salvar muitas vidas. Eu volto com você aí no estúdio. Está me ouvindo? Eu queria que você repetisse aquela imagem que a gente sempre vê, que coloca aqui na palma da mão e faz aquele movimento. Eu quero aprender isso, porque se uma hora eu tiver numa situação dessa, eu quero ajudar. A manobra. Aquela que coloca na mão. A manobra de Helms, como é que é o nome? Ótimo. Tenente, o Jordeva está perguntando como é o nome dessa manobra que ele quer que o senhor demonstre novamente para o pessoal aprender. Então, a gente fala que são golpes dorsais, né? E compressões sobre o tórax. A manobra de Heimlich, que é o nome comum que todo mundo conhece, a gente denomina essa manobra quando a gente faz em pessoas adultas, né? Crianças desse tamanhozinho assim, que a gente realiza essas manobras, elas não têm um nome específico. Tá? A gente fala de golpes dorsais e compressões torácicas. No caso, para adultos, a compressão é aqui, posterior. Aí a gente teria que fazer um pouco mais, porque são a combinação de 2 técnicas, mas a manobra de Heimlich, que é a que a gente faz compressões abdominais, ela também pode ser combinada com tapa nas costas ou até mesmo compressões no peito. Muito obrigado, Jordeva. Ficou esclarecido ou ainda tem mais alguma dúvida? Obrigado, parabéns ao trabalho dos bombeiros, né? Eu sempre falo, bombeiro é um anjo da guarda, né? Dê um abraço aí e agradeço ao trabalho dos bombeiros em nome de todos os bombeiros, em nome da PUC TV, tá bom? Um abraço para você.